E aí, pessoal, tudo tranquilo? Vamos falar hoje sobre o cilindro. Nós falamos sobre volume de bloco retangular, do cubo, falamos um pouco sobre capacidade, né? Agora a gente vai continuar falando sobre volume, área, né? A ideia é parecida, porém agora vamos falar do corpo redondo, que é essa categoria, né? Lembrando que os corpos redondos são as figuras tridimensionais que nós temos que tem uma parte redonda. É assim como o cilindro, tem o cone, tem a esfera, tá bom? O mais usado eu vejo é o cilindro, né? Então nós vamos estudar um pouco sobre ele, tá bem? Primeiro vamos entender do que o cilindro é composto. Na verdade, a ideia do cilindro, a principal ideia dele são as bases, né? Que são dois círculos, não é mesmo? Ó, o círculo que está aqui em cima é uma base, o círculo que está aqui embaixo é outra base. Nós temos muitos objetos no nosso dia a dia no formato de cilindro, né? Claro, tem os cilindros retos, que são esses que a gente vai estudar aqui, né? Que seria onde o lado aqui, a lateral, que a gente chama de altura, né? Ela é perpendicular ao chão aqui, ó. Então, se a gente tiver o chão na lateral aqui, ó, ele forma um ângulo reto, tá? Mas tem, por exemplo, os copos, né? Tem os copos que essas laterais aqui, eles são mais abertinhos, né? A ideia ficaria de um copo, seria mais ou menos assim, né? As duas laterais dele, tá bom? Também dá para calcular o volume, mas num outro momento a gente vai falar. Por enquanto, vamos falar do cilindro reto, tá bem? Que é esse formato aqui, tá certo? Bom, então nós temos no cilindro as duas bases, inclusive que são bases iguais, tá, pessoal? São bases idênticas. Essa base de cima e de baixo são idênticas. E nós temos na lateral aqui, essa que nós chamamos de altura. Sempre que você tiver um númerozinho aqui do lado, ó, é a altura do cilindro, tudo bem? Então nós precisamos pensar que nosso cilindro ele é composto por esses dois elementos principais, né? Que são as bases e a altura, tá bem? Nós vamos começar primeiro pensando na área do cilindro e depois, por último, o volume, que é bem simples calcular o volume, tá bem? Então, vejam bem, a área. Quando a gente fala em área, no caso do cilindro, nós temos duas coisas que acontecem. Primeiro, imagina que as duas áreas da base são iguais, né? As duas bases que a gente chama. Então, a gente diz que a área é composta por dois círculos, as duas bases, e um retângulo. Mas é aqui que a gente vai pensar. Da onde sai este retângulo, galera? Como que surge este retângulo? Então, imagina o seguinte, nós temos um cilindro. Eu vou usar uma latinha aqui como exemplo, tá? Espero que dê para vocês enxergarem aí. Uma latinha de tinta pequenininha que eu tenho aqui, ó. Imagina que eu pego tá vendo que tem esse tipo um cortezinho aqui? É a emenda, né? Como vocês imaginam que é essa parte literal? Se ela não tivesse colada, grudada aqui. Então imagina que eu vou pegar o seguinte, pegar uma tesourona aqui, né, uma faca bem afiadona, bem forte, e vou cortar aqui, tá bem? Corto aqui, tiro esta base e tiro esta base de cima. O que vai acontecer? Eu vou pegar esse carinha e vou abrir ele aqui, ó. Ele vai virar um retângulo. Ele vai virar um retângulo, tá certo? Esta lateral aqui não é a altura do cilindro, ó, aqui é a altura do cilindro. Vai continuar sendo a altura do retângulo aqui. Agora, o que vai ser essa base do retângulo? Vai ser o comprimento, né? Imagina que vai ser o comprimento, ó. Eu vou pegar daqui de onde eu cortei, vou fazer esta volta toda até eu chegar aqui de novo, tá certo? Então, ó, esta volta toda em volta desse círculo não é o comprimento da circunferência, tá certo? Então, o que nós temos no nosso retângulo? Nós temos a altura, isso não mudou, né? A altura do círculo, do cilindro, desculpa. E aqui, a base do nosso triângulo, do nosso retângulo, ó, tô falando tudo errado, né? A base do retângulo aqui, ela é o comprimento da circunferência. Como que nós calculamos? Já estudamos isso, né? Comprimento da circunferência é calculado 2 vezes π vezes r. Lembrando que o r é o raio da circunferência, é o raio do círculo. Então, observe que nós precisamos, no caso, para calcular a área, esta área aqui, que a gente chama de área lateral, né? Que é esse contorno em volta do cilindro. Vou até anotar aqui, tá bom? Vocês anotem aí. Isso aqui a gente chama de área lateral. Quando o exercício perguntar área lateral, a gente quer calcular a área desse retângulo, que é
este contorno aqui em volta, né? Excluindo a área das bases aqui dos círculos. Então, esta área lateral. O que a gente precisa para calcular? A altura e a base. Lembra que a área... Deixa eu subir aqui um pouquinho, ó. A área de um retângulo, ele é calculado base vezes altura? Então, ó, a área vai ficar o quê? No caso desta área lateral. Base. Quem é a nossa base? É o comprimento da circunferência. 2 vezes π vezes r. Vezes a altura. O que é a altura? É a altura h do cilindro. Então, desta forma, nós calculamos a área lateral. Esta área, este contorno em volta do círculo. Do cilindro, desculpa, estou falando do círculo, tudo errado. Tá bem? Então, por exemplo, se eu tenho essa latinha aqui, ó, eu quero calcular quanto foi usado de material, qual é a área, né? Essa lateral aqui. O que eu preciso saber? Duas informações. Preciso da altura do cilindro, né? E preciso do raio. O que é o raio mesmo? Lembra? Do centro até a borda. Preciso dessa informação. Tá bem? Com isso, com o raio e a altura, nós conseguimos calcular. Por quê? O π nós conhecemos, geralmente é usado 3,14, né? Aí eu vou precisar calcular o raio, precisar saber o raio e a altura. Dessa forma eu encontro a área lateral. Bom, já as bases são os círculos, né? São dois círculos idênticos. Então está aqui como nós calculamos a área de um círculo, uma base, né? Porém, vamos lembrar do seguinte, vou chamar de AB, área da base. Eu não tenho dois círculos iguais? Então, se o exercício perguntar, calcule as áreas das bases, você já pode fazer isso aqui, ó, direto, ó, 2 vezes π vezes o raio ao quadrado. Por que 2? Porque nós temos duas áreas iguais. Então, eu já calculo de uma vez só, né? Então, a área da base fica dessa forma. 2 vezes π vezes o raio ao quadrado. Fiquem atentos se o exercício perguntar área lateral. Se ele perguntar área da base, vamos colocar aqui, ó, área da base. Ou das bases, né? Fiquem atentos aí, tá? Então, área lateral a gente calcula assim, área da base assim. Se o exercício perguntar área total, é só juntar as duas, né? Área lateral com a área da base. Tudo bem? Tranquilo? Então, não esquece dessas formulazinhas, anotem bem aí, tá bom? E vamos falar do volume um pouquinho. Antes de falarmos do volume do cilindro, né? Veja que eu até deixei ali incompleto para a gente ir fazendo juntos. Quero lembrar de uma coisa aqui, ó. Quando nós calculamos anteriormente o volume do paralelepípedo, né, ou chamado bloco retangular, quando nós calculamos esse volume, o que a gente viu? Que o volume é a multiplicação das três dimensões. Base vezes largura vezes altura. A, que é a base, que é o comprimento, né? Vezes a largura, que é o B, vezes a altura, que é o C. Mas se vocês observarem, o que nós temos? O A vezes B... O A e o B são os segmentos, são as medidas da base. Lembrando que a base aqui é um retângulo, né? A base aqui é um retângulozinho. Então, esse cara aqui eu posso interpretar como área da base, concordam? A vezes B é a área do retângulo. Deixa eu desenhar o retângulo da base aqui, ele está escondidinho, né? Seria este retângulozinho daqui, ó. Tá? Como que eu calculo a área de um retângulo? Não é base vezes altura? Um lado vezes o outro, né? Então, nós temos esta base aqui, está aqui, ó. Então, eu posso interpretar o volume de um bloco retangular como área da base multiplicado pela altura, que no caso aqui a altura é o C. Tá vendo? Desta forma, a gente generaliza e traz aqui para o volume do cilindro. Então, vamos lá, ó. Volume do cilindro. É exatamente a mesma coisa. Volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Quem é base, quem é altura, que negócio que é esse aí? Lembrando que a altura está aqui, né? Esta medida aqui, ó. Esta altura. Área da base. Observem, o que é a base? Não é o nosso círculo aqui? Bom, então fica fácil de pensar, galera. Fica fácil de pensar. O volume vai ser... Área da base é o círculo, né? Cuidado que agora é só uma área, tá? É só... Não é igual o exercício... o exemplo que eu fiz ali, quando a gente calcula a área da base... para cálculo de área. Este área da base que eu chamo aqui é a área exatamente de uma base só, que vai ser π vezes o raio ao quadrado. A área da base, a área de um círculo, multiplicado pela altura. E assim a gente calcula o volume de qualquer cilindro, né? Desde que estamos falando dos cilindros retos, né, galera?
esse formato aqui que nós estamos estudando. Então, fica π vezes o raio ao quadrado vezes o h. Novamente, assim como na área, que informações precisamos para calcular a área? Precisamos da altura do cilindro e do raio do cilindro. Né? Que informações precisamos para calcular o volume do cilindro? Do raio e da altura do cilindro. Percebeu? Se nós tivermos essas duas informações, tranquilinho, só substituir aí na formulazinha e resolver. Tá bem? Vamos fazer um exemplo para finalizar e assim vocês vão ter uma ideia completa aí. Vamos lá, ó. Dado o cilindro da figura abaixo, então tem o desenho aqui do cilindro, né? Calcule, pedi 4 informações aqui, ó. Área lateral, área total, volume e capacidade. Vamos começar pela letra A, área lateral. Lembrando que, no caso do cilindro, a área lateral é aquele retângulo, né? Imagina que nós pegamos nosso cilindro, fazemos um corte aqui, a gente abre e teremos um retângulo. Então, eu vou desenhar aqui, ó, só para ficar, eu sei que, né, não vai ficar perfeito aqui, estou fazendo sem régua, né? Mas só para a gente visualizar. Então, se eu pegar este cilindro, excluir a base, excluir as duas bases e abrir ele, nós vamos ter um retângulo. Neste retângulo temos a altura 10, né? Então, a altura aqui é 10. E aqui nós precisamos do comprimento C, tá certo? Comprimento C. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá, vamos resolver, ó. Vou chamar de AL, tá bom? Área lateral. Como que é a fórmula da área lateral? É o comprimento, né, da circunferência, que vai ser 2 vezes π vezes o R, vezes a altura 10. Precisamos saber o raio, né? Mas olha aqui, ó. Fala que é 8 de fora a fora. O que é esse 8? É o diâmetro, né? Então, o nosso raio vai valer 4. Vai ficar, então, 2 vezes. Para o π aqui, a gente vai usar π igual a 3. Tá? Aproximadamente 3. Só para não ficar muito complicadinho nossos cálculos, tá bem? Então, a gente vai usar 3 vezes o raio, que é 4, vezes 10. Aí, tranquilo, né? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4 dá 24. 24 vezes 10, 240. Estamos falando em centímetros. Então, área lateral, 240 centímetros quadrados. O que a gente quer agora? Área total. Lembrando, o que é área total mesmo? É a área lateral somado com a área da base. Vamos calcular. A área lateral já temos. Vamos calcular a área da base? Assim a gente consegue a área total. O que é e como calculamos a área da base? É duas vezes a área de uma base, né? Então, a área da base é π, que é o círculo, né? A base é um círculo, π vezes r ao quadrado, tá certo? Vai lá. Então, vai ser 2 vezes. Estamos usando o π como 3, tá bem? Se o exercício mandar usar 3,14, usa 3,14. Alguns exercícios pedem para usar como fração, tá bem? Usa do jeito que pedir. O raio, nós vimos que é 4, né? Então, vai ser 4 ao quadrado. Vai lá, 2 vezes 3, 6. 4 ao quadrado dá 16. É isso, né? Bom, então, 6 vezes 16. 6 vezes 10, 60. 96. 96 centímetros, né? Centímetros quadrados. Agora, vamos achar a área total, que é a área lateral mais a área da base. Então, vamos juntar, né? A área lateral deu 240, mais a área da base, que deu 96. A área total, nesse caso, 240, 336 centímetros quadrados. Aqui está a área total. Tudo bem? Viram que não é difícil? Tendo a formulazinha, sabendo o π, o raio, e no caso aqui da área lateral, sabendo quem é a altura, né, do cilindro, beleza. Falta o volume e capacidade, vamos lá? O volume de um cilindro é calculado π vezes o raio ao quadrado. Lembrando que isso aqui é a área da base, né? Π vezes r ao quadrado, a área do círculo, vezes a altura. Bom, vamos lá. Π estamos usando 3, o raio é 4, né? Vai ficar 4 ao quadrado, e a altura é 10. Este vai ser o volume. 4 ao quadrado dá 16, vai ficar 3 vezes 16 vezes 10. 3 vezes 16 dá 48, né? 48 vezes 10, 480. A unidade é centímetros, então vai ser centímetros cúbicos. Aí, o exercício, esse é o volume, né?
Volume é 480 centímetros cúbicos. O exercício também pediu capacidade. E aí nós vamos usar uma relação conhecida lá. Aqui estamos usando centímetro, né? Diz assim, ó, que 1 centímetro cúbico, nós vimos isso nas aulas anteriores, né? 1 centímetro cúbico é 1 ml. Bom, então, se a nossa volume deu 480 centímetros cúbicos, quer dizer que a capacidade desta, vamos supor que seja uma latinha aí, né? É de 480 ml. Só trocar, né? Como é de 1 para 1, a relação 1 centímetro dá 1 ml, então nós temos que a capacidade deste cilindro é de 480 ml. Por exemplo, se fosse uma latinha de refrigerante, né? Caberiam 480 ml. Se vocês tiverem um cálculo desse para fazer, dá para utilizar, né? Se eu quero descobrir a capacidade, o volume, enfim, basta eu ter a medida da altura, H, e ter a medida do raio. Pronto, resolvido. Dá para calcular tudo isso, né? Área lateral, área da base, área total, volume e capacidade. Beleza, galera? Fechou? É isso por hoje. Até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.